só para ver aqui o pano. Eu só queria chegar um bocadinho mais à frente, uns minutos. Não sei se é só para ver se vê o telemóvel. Não, ok, perfeito. Não? Vamos espreitar esse dedo também. Fixe. Estamos on. Então, vamos fazer uma conversa mais ou menos informal sobre o método das constelações familiares. Tenho o prazer de estar aqui com o Miguel, novamente, e hoje vamos tentar desmistificar algumas questões em relação a este tipo de abordagem terapêutica. Vamos começar pelos fundamentos e origem. Boa. Queres dizer o que é uma constelação familiar? Epá, sim. Eu às vezes fico a pensar que as pessoas devem começar chato, porque todos os workshops eu dou uma introduçãozinha, mas aí está, tenho que partir do princípio que as pessoas que não sabem, e gosto de desmistificar porque pode haver sempre alguém que está ali de novo e não quero que ninguém se assuste com o método. Portanto, basicamente, constelações familiares é uma ferramenta psicoterapêutica criada pelo Sr. Bert Hellinger, que é alemão, e ele faz uma mistura de várias terapias com as quais ele foi tendo contacto naquilo que foi o seu percurso. Portanto, ele era missionário na África do Sul, lá teve contacto com uma terapia, com uma dinâmica de grupo que ele achou interessante, que mexeu com ele. Ele então foi ganhando interesse, foi tirando mais formações na área da psicologia, da psicanálise. E ele foi ver várias abordagens que estavam na moda ali nos Estados Unidos, Gestalt, análise transacional, e com tudo isto ele criou um método dele, a que ele chamou constelações familiares. Portanto, é super comum quem assistir a constelações familiares vai ver semelhanças com o psicodrama, vai ver semelhanças com o renascimento, com a análise transacional. É no fundo uma espécie de cluster, ou em português uma mixórdia de terapias que ele criou e que ele deu também um cunho pessoal e na altura ele foi imensamente bem sucedido, foi algo que foi disruptivo nos anos 80 e ainda bem que foi, porque assim teve um impacto e nós agora acabámos por receber tudo isso e acabámos por pegar nesse trabalho e passá-lo adiante também. Sim. E queres dizer às pessoas quais são os principais fundamentos da constelação familiar? Sim, olha. O primeiro livro do Hellinger até fala em ordens. Para ele, quando nós temos uma doença, e para já nunca, a constelação familiar nunca se foca no indivíduo, foca sempre no sistema onde ele está inserido, nomeadamente no sistema familiar, por exemplo. E o que ele acha? Quando nós temos um sintoma, algo que nos atrapalha, seja uma doença física, seja um sentimento de ansiedade ou de vazio, ele acha sempre que o sistema não está em ordem, está em desordem. E ele usa diretrizes simples, que ele chama as ordens do amor, que ajudam o sistema a ficar em ordem. Sei lá, coisas simples como os pais são grandes e os filhos são pequenos, ou numa relação de casal, marido e mulher devem ser iguais, e quando um dos dois é grande e o outro é pequeno, o sistema fica desnivelado, ou seja, não há um equilíbrio entre dar e receber amor. Se eu dou muito e recebo pouco, fico vazio e isto vai prejudicar a minha relação a dois, por exemplo. Agora, às vezes isto até atinge níveis transgeracionais, porque é que este casal está desnivelado. Se calhar o homem não teve a hipótese de crescer, ficou infantilizado, ou às vezes o homem pode estar no papel da sua família de origem a representar um companheiro para a mãe, porque o pai está sempre ausente, e o facto de ele estar vinculado à mãe de uma maneira errada faz com que ele não se consiga vincular a uma companheira no futuro. E então, estás a ver, às vezes quando estamos a colocar o sistema em ordem, às vezes temos que ir à família de origem
e vai-se descobrir histórias familiares que têm que ser desveladas, e é isso que também torna belo aqui o sistema, porque vais ver que estamos aí na procura de histórias dentro que foram escondidas, e de repente trazemos à luz, e à medida que vamos colocando o sistema em ordem, vamos trazendo alívio para todos os elementos ali do sistema. Sim. Quais são as principais diferenças nesta abordagem das constelações em relação às outras abordagens terapêuticas? O que é que a diferencia das outras? Sem querer que a malta me leve a mal, eu acho que é uma abordagem mais crua, mais natural. Ou seja, eu sou mestre de Reiki e lembro que nos primórdios até incomodava um pouco a minha esposa, aquela conversa de está tudo bem, se foi assim é porque o universo quis, é porque tinha que ser, está tudo certo. E aqui não. Aqui o Hellinger é super cru na abordagem dele. Tudo e eu às vezes tenho medo, mas depois o que eu percebo nos workshops é que as pessoas veem isto de uma forma muito natural. É a forma como nós, seres humanos, e como a nossa sociedade, especialmente esta sociedade católica, o Hellinger também cresceu numa família católica, a maneira como nós vemos muito a vida. Ou seja, não há. Está tudo certo. Não, há coisas que estão erradas e que têm que ser postas em ordem, por exemplo. Senão vão gerar sentimentos de culpa. Tu não consegues lavar a tua face a um acontecimento, recontar a tua história à tua maneira só porque te dá jeito. Não, porque no teu íntimo aquilo vai te gerar culpa e vai aparecer, se não contigo, nas gerações seguintes também. Ou seja, isto é até um convite para nós resolvermos a nossa vida de uma forma prática, para evitar que os nossos filhos possam carregar com fardos que foram criados por nós. E então acho que essa é a diferença. Eu ontem até estava a dizer numa live com a Ana Macieira, é muito chakra raiz, sabes? É muito. As pessoas, noutras abordagens, focam-se muito em meditações para abrir o terceiro olho, o chakra coronário, ligação à fonte. Aqui é a tua família, o teu território, como é que tu te sentes no mundo, porque eu acho que é isto que nos dá a gasolina para alimentar tudo o resto de nós. Sim, e nós vivemos aqui no terreno, não é? Sim, exatamente. Estabilizar os alicerces, não é? Isso, e então acho que é muito disto. Acho que, por isso é que vê-se muitas vezes o pessoal associar xamanismo com constelações, porque é também uma abordagem muito de chakra raiz, muito de estruturar-te bem para tu poderes seguir em frente de uma maneira mais leve. Então acho que essa é a principal diferença. É uma linguagem mais crua, nem sempre é aquilo que tu queres ouvir, mas é aquilo que te vai fazer bem. E então por isso é que as pessoas às vezes é difícil organizar workshops de constelações nesse sentido, que é, mas malta entusiasma-se, menos quando é para eles colocarem tema. Ou seja, eles assustam-se, no dia anterior ligam-me, dizem, já me disseram que estavam com pneumonia. Dói a barriga. Dói-me a barriga, passei super mal à noite, porque as pessoas já estão a antecipar, isto mexe muito connosco. E então, aí está, mas no final, o sentimento de alívio, de plenitude, de compensa, nós enfrentamos estes nossos medos. Queres-nos explicar como é que funciona na prática uma constelação familiar? Como é que é feita a aplicação? Para quem nunca viu, para quem nunca assistiu, às vezes é difícil de explicar, não é, à pessoa, para quem nunca vivenciou uma constelação familiar em grupo, não é? Como tu colocas. Eu acho que é importante que tu tentes explicar, também para desmistificar aqui um bocadinho que a malta acha que isto é um ritual, ou assim, uma cena meio satânica, não é? E não é, não. Portanto, se puderes explicar um bocadinho. Sim. Aliás, é uma das coisas que eu faço, é tirar toda essa roupagem, todo o folclore à volta. Portanto, não estou a dizer que seja errado, mas há pessoas que associam muitos rituais de xamanismo, tocam o tambor, fumam um charuto e metem o fumo para lá para meio, ou tentam embelezar aquilo com coisas do reiki, mandam uns socorréis, a malta, já vi constelações em que as pessoas parecem quase um Son Goku, então esticam as mãos para mandar energia para a constelação. Já vi pessoas a tentarem canalizar mensagens de entidades para ajudar a resolução. Já vi terapeutas que colocam um cobertor por cima e alguém toca tambor para ele fazer uma viagem, para ir à procura da resposta. E eu tento tirar todo esse folclore. A parte esotérica da questão. Porque o Hellinger também não colocava nada disso. Ou seja, há uma imagem na família que está a trazer algum desconforto.
Há uma imagem que não está ordenada, uma fotografia da família que não ficou bem. E o que ele faz é, há pessoas que estão a assistir e o Ellinger convida, ou eu convido pessoas a colocarem, a representarem as diversas personagens daquele sistema familiar e ao olhar para esta foto que aparece no tapete ou no palco, eu consigo perceber onde é que o sistema está desordenado. Se alguém que é pequeno, que deveria ser pequeno e está a ser grande, se alguém que está a ser grande deveria ser pequeno, se alguém que está a faltar, porque uma das ordens do amor, o sistema está ordenado quando todos pertencem. Se alguém for negado o direito de pertencer, imagina que alguém cometeu um crime bárbaro, alguém fez um ato de pedofilia e a família toda não exclui. Essa pessoa tem que ser incluída de alguma forma para todo o sistema poder relaxar. Eventualmente, se não for incluída, alguém que vai aparecer mais à frente do sistema, uma criança a seguir, nas gerações seguintes, vai representar o papel dessa pessoa excluída. E no tapete, nós vamos buscar pessoas que vão fazer uma espécie de peça de teatro. E elas vão sentir emoções, elas vão mostrar como é que interagem umas com as outras, e nessa interação é que eu percebo onde é que a desordem aconteceu, e é aí que eu inicio diálogos que vão trazer ordem e alívio ao sistema, vão colocar as coisas naquilo que é o seu lugar. Sim. Esse é o trabalho. E isso acontece dentro daquilo que é o chamado campo morfogenético. Exatamente. E tu que és um homem da ciência, explica-nos o que é o campo morfogenético. Sim. Essa é uma questão que atrapalha toda a gente, e eu sendo racional é o... O que é que acontece ali? Não é? Porquê, não é? Porque é que as pessoas estão ali, falam assim, ficam em ressonância, e as pessoas... Mas será que elas incorporam? Não é uma questão de incorporarem uma entidade, de levarem um encosto. Às vezes, o Rupert Sheldrake explica isto, e eu estava até a contar nas últimas consultações que fiz na Maia, estava a contar isto. No ano 2000, pináculo da ciência, íamos descobrir o genoma humano e ia ser descodificado. Eu estava na Universidade de Aveiro, eu sou de Biologia de Investigação, e até fiz algum trabalho na área da sinalização celular, portanto, interessava muito por biologia molecular, e para mim era um marco para a humanidade, porque íamos achar que quando o genoma humano fosse descodificado, íamos ter acesso aos porquês todos. Porquê que temos doenças? Porquê que eu ajo assim? Porque todos achávamos que tudo estava codificado no DNA. E o que se percebeu é que 90% do DNA codifica para nada. Então nós ficámos num limbo, tipo, então mas agora como é que se explica? Portanto, começaram-se a criar teorias, fala-se muito em epigenética, no papel que o ambiente tem sobre nós. E o Rupert Sheldrake fala muito de campos mórficos ou campos morfogenéticos. O que ele diz é que há, tal qual como a gravidade, a força da gravidade, portanto, a nossa família tem um campo muito específico de informações que exercem um poder sobre nós, inclusive até físico. É comum as pessoas falarem de um miúdo que foi adotado e pensam, olha, teve muita sorte a família que ele até é parecido com eles. Ou os casais, não é? Sim. Ou se tu separas dois gêmeos e um está-se a criar numa família e o outro com a ama, vais ver que eles fisicamente começam a mudar, mesmo que sejam gêmeos verdadeiros, porque há uma influência do campo onde eles estão inseridos. E para o Ellinger, este campo tem informações sobre a história da família. Portanto, quando há culpa na família, este campo vai exercer sobre os miúdos essa força também. E é o campo que explica como é que um vitelo, quando nasce, ele já sabe caminhar, ele sabe onde é que vai mamar. Um pombo, mesmo que seja separado dos seus pais, ele sabe como é que é ser um pombo. Um rato, é preciso várias gerações, 8 ou 9 gerações de ratos, a serem excluídos da família para eles deixarem de se comportar como uma família de origem. Portanto, há algo que nos marca, que trazemos connosco e que também às vezes evidencia-se para além do campo familiar. Às vezes há um campo mórfico que tem a ver com a religião, por exemplo. Tu vês isto com testemunhas de Jeová, isto é muito marcado, o tipo de comportamentos que é adequado para eles, e quando eles não se comportam daquela maneira, sentem culpa. Quando se tentam afastar do grupo, geram doença que os vai obrigar a voltar ao grupo. Porque é muito importante, nós na pré-história é impossível sobrevivermos como indivíduos individualmente. Então a força do grupo é fundamental para a nossa sobrevivência. E talvez por isso é que o ser humano criou este campo mórfico que nos mantém unidos. Se calhar a gente fala muito em termos pejorativos da raça cigana, mas este tem um campo mórfico muito profundo. E eles têm comportamentos que para nós parecem-nos errados, mas que para eles traz alívio como grupo, ok? Também vemos isto, não queria só
mas a comunidade onde eu cresço é católica e há um sentimento do que é ser cristão, do que é ser um bom cristão e tudo me empurra para voltar à igreja. As minhas filhas agora, a minha filha quer muito andar na catequese, eu sou obrigado a frequentar esse círculo social, que no fundo, quando eu não o frequento, toda a comunidade olha-me de maneira diferente. E eu sinto culpa por não estar presente e por não fazer parte daquele tipo de rituais. E eu sei que muitos dos meus comportamentos têm uma raiz muito profunda naquilo que é o catolicismo, porque é o que eu sinto que é fazer bem, estar ao serviço, por exemplo, é algo que é muito católico, que Jesus ensina. Amar é estar ao serviço da comunidade, estar ao serviço do outro. E por isso é que eu dou por mim, nem sempre a pensar muito em mim, mas a saber como é que eu posso ajudar os outros. Porque é algo que este campo religioso influencia. Tal e qual como a gente pode expandir para a consciência humana. Há coisas, por exemplo, matar outro ser humano, independentemente do teu credo, da tua raça, é algo que é mau. Para este campo de informação, que é nós sermos humanos, é errado. Então isto vai-nos gerar culpa também, independentemente da nossa orientação. Vou fugir aqui um bocadinho à próxima questão, pegando naquilo que estás a dizer, porque muitas vezes em constelações nós temos pessoas que vêm assistir, não é? E pessoas que vêm colocar o tema. E às vezes existem pessoas que só vêm colocar temas, mas que nunca vêm prestar serviço para os outros, ou seja, nunca vêm participar nas outras constelações para ajudar as outras pessoas, não é? Até fica a sensação que virão tirar algo, mas não repõe. Há um desequilíbrio entre dar e receber. Sim. E é isso que às vezes, quando estou a divulgar o workshop, digo, se já usufruíste, já te sentes bem, se isto mudou algo em ti, também te colocar ao serviço. Vires assistir e participar, é estar ao serviço também. Isto é um sentimento muito... para prestar serviço para aquela pessoa, não é? E traz alívio. Há pessoas que quase que só vêm assistir, vêm todos os meses, e tu notas que elas começam a mudar. Só por estarem ali, não é? Tu vais-te colocar em vários papéis. Tu és aqui, és o avô, de repente és vítima, na seguinte já és agressor, de repente estás no papel de uma mãe que perdeu um filho, de repente já és o filho que perdeu a mãe. E o facto de tu vivenciares todas estas realidades numa tarde e veres as perspectivas todas, a questão, dá-te um sentimento de empatia com os outros, vai-te fazer olhar para um mundo diferente e vais-te tornar um ser humano melhor, basicamente. E eu acho que participar em constelações é crescer também. Sim. Eu acho, na primeira perspectiva é estar ao serviço, mas na verdade tu vais beneficiar desse estar ao serviço. E por isso é que eu digo para as pessoas virem assistir, que é importante. É muito importante. Sim. Tu como facilitador, não é? Como é que funciona? Para quem nunca assistiu, como é que funciona? Tu apenas colocas as pessoas e guias, não é? Ou interferes na constelação? Sim. Esta é a parte menos fashion. É o anti-guru, que é o papel mais importante de quem está a facilitar o workshop é não interferir com nada. Mas é assustador para muitos terapeutas, é um salto no escuro, porque o terapeuta muitas vezes envereda por estas áreas porque quer brilhar, quer ser o guru do coaching, o gajo com mindset, não sei o quê. E aqui, eu vi isto também em xamanismo, que é, a imagem deles é o ossobuco, que é o moço oco. Ou seja, a informação vem até mim e eu não interfiro em nada e passo essa informação para diante. E aqui é parecido, tanto é que dos poucos rituais que eu tenho, e que por acaso, por exemplo na Maia nem o faço, porque nós estamos sempre já aqui todos, e eu abdico do ritual, e ainda bem, porque eu acho que não é necessário, mas muitas vezes o que eu faço eu estou no espaço sozinho e faço uma espécie de uma reza em que eu digo, eu espero ser pequeno perante aquilo que se me apresenta, e espero não atrapalhar em nada, para que esta informação possa passar. Portanto, muito do trabalho é ser humilde perante a vida, ser humilde perante a constelação em si. Ou seja, as pessoas colocam-se e o que aparecer é o que é. Muitas vezes eu tenho uma ideia, a pessoa nem deixo que a pessoa me diga muito problema, para eu não me atrapalhar. Porque a pessoa diz-me, é o meu marido, bateu-me e eu fiquei mal. E eu digo, esta constelação vai dar, ela vai ter que
que bater nele de volta para repor, para ficarem os dois iguais, e de repente vais a ver e o marido é uma vítima e ele está super fragilizado e vais ver no desfiar da vida dele, se calhar era um homem que estava de luto e que estava a sofrer uma dor profunda e quis se excluir, e a maneira dele se excluir da família foi ser um agressor, porque assim a própria sociedade exclui, a lei, a justiça vai excluir o que vai prendê-lo, e no fundo aquela senhora até está a sofrer um duplo esmagamento, porque foi agredida e depois também fica sem o marido e fica com o julgamento da sociedade sobre ela. Sim. Também. Então, na verdade, isto até é um sentimento de humildade, é perceber que nem sempre há agressores em tudo que é lado. Às vezes estamos a ver várias vítimas que estão penduradas umas nas outras e o objetivo aqui é trazer isso à luz também. Sim. Trazer esse reconhecimento. Quais são os temas mais comuns em constelações? As pessoas, em constelações e em terapia no geral, 80%, isto é um número empírico, vá lá, mas a malta também trata sempre relacionamentos e dinheiro. É o meu bloqueio nos relacionamentos, o meu bloqueio no fluxo de dinheiro, que é onde as pessoas sentem logo ali uma consequência mais direta, onde sofrem mais. Na verdade, eu acho que o tema nem é muito importante. O tema dá um contexto para eu perceber qual é que é a fotografia que vai aparecer no tapete. Ajuda-me a perceber melhor. Porque na verdade as pessoas vêm trabalhar aquilo que mais as afeta ali. Aquilo vai aparecer ali. Às vezes as pessoas trazem um relacionamento e vais ver e aquela pessoa está de luto em relação à mãe ou ao pai. E o facto de estar de luto não permite virar-se para a vida. Da outra vez estava uma rapariga que veio trazer um relacionamento entre o companheiro dela e a sogra, por exemplo, e vais a ver e o que aparece no tapete não tem nada a ver com a sogra. Acho que o falar do tema é mais uma segurança para o terapeuta, porque dá lá uma mini estrutura, do que propriamente do que é realmente importante. Sim. No tapete vai aparecer aquilo que realmente é necessário aparecer. Até porque já aconteceu as pessoas virem colocar um tema e depois desviar-se completamente daquilo que era o tema inicial, não é? Sim. Não, e às vezes a pessoa traz um tema na cabeça e traz uma historinha contada e vai-me dizer, eu vou dizer isto ao Miguel, vai ser isto, e de repente as pessoas já ao lado estão a dizer, se eu fosse trabalhar hoje, sim, o meu tema ia ser este. Sim. E de repente a pessoa ouve e diz, isto bateu comigo, faz ressonância, então não, eu vinha colocar isto, mas afinal quero colocar isto no outro. Às vezes eu falo de temas também porque para não colocarem a vida toda. A pessoa diz, eu quero colocar o meu propósito de vida e o facto das pessoas roubarem as minhas ideias e o facto de eu não ter dinheiro e o facto da minha relação não sei o quê. É muita coisa, ou seja, pode haver aqui 3 ou 4 eventos de vida fortes e de repente vão aparecer todos na constelação e a pessoa fica confusa. Em regra, se reparares que já assististe a várias eu coloco pouquíssimas personagens. Sim. Porque quanto maior o número de personagens existir, mais confuso fica. Quando colocas poucas, é muito nítida a imagem que apareceu. Tu sabes onde é que está a força. O Elmer fala muito disto da força. Onde é que este tema não tem muita força, este tem. Esta personagem não tem muita força, esta tem. Então eu coloco poucas personagens para ser uma imagem muito nítida do que aparece. E acaba por ser mais rico a nível de informação. Os próprios personagens dão-te mais informação. Sim, claramente. Eu já vi, por acaso era uma senhora alemã a colocar uma constelação de bonecos e tinha para aí uns 40 bonecos em cima da mesa. Fica estranho, a pessoa que assiste àquilo não vai ter o mesmo impacto emocional do que se ela disser, não, isto tem a ver, por mais que tentes fugir, tem a ver com tu te conseguires reconciliar com a imagem que tu tens da tua mãe. Sim. Colocares a pessoa em frente à mãe dela e ter que caminhar em direção à mãe, e ter que lhe dar um abraço, e a pessoa superar um sentimento de mágoa para poder aceitar a mãe de forma incondicional, sim, isto é que é um momento de cura. E às vezes o terapeuta, ao meter 78 personagens, vai atrapalhar a imagem mais impactante. Muitas vezes é esse o trabalho, é tirar o excesso, tirar o folclore, tirar as personagens a mais, simplificar. É o trabalho mais difícil no que é uma sessão de constelações, basicamente. Sim. Existe assim alguma contraindicação, vamos dizer assim, para... A constelação está aberta a todos, não é?
Não é muito comum haver crianças, mas eu já participei em constelações que tinham crianças, não é? Claro que nós estamos a falar em crianças, estamos a falar de crianças de 2 anos, não é? Estamos a falar de crianças assim já com os seus 8, 10, já com algum entendimento, não é? Existe alguma contraindicação para virmos ou colocar um tema ou mesmo participar? Participar não. Não se, isto, um dos problemas, por exemplo, quando fazemos regressão, é tu revisitares um evento traumático e depois tu fechares o evento sem resolver. Sim. E já me aconteceu, já vi pessoal a trabalhar com constelações desta maneira. Ou seja, colocam a imagem, revisitam um evento traumático e fecham uma sessão ali e dizem assim, pronto, a gente já viu o que é, e então para a semana a gente vai ter uma sessão individual e a gente trabalha isto. Isto é que pode ser uma contraindicação. É tu retraumatizares a pessoa, tu obrigares a visitar algo, uma memória que ele bloqueou, que ele não quer ter acesso a ela porque foi muito doloroso, Sim. e depois não resolveres. Tu se reparares nas minhas constelações, e já tive muitas vezes este diálogo com pessoas que vêm assistir, que é eu gosto das constelações porque elas acabam bem. Ou seja, elas têm que ter ali um ciclo, elas quase que fazem uma viagem em que eu não sei o que é que eu tenho, de repente eu sou surpreendido com um evento doloroso que eu já nem me queria lembrar dele, Sim. e de repente eu resolvi este evento para que eu possa então sentir alívio. É muito importante estas frases acontecerem no final para a pessoa poder sair melhor para o que chegou. Agora, eu já faço isto desde 2012, portanto, 13 anos de constelações. Já me aconteceu uma vez, nestes 13 anos, alguém ver o evento, era extremamente doloroso e ela dizer assim, eu quero parar aqui, eu não quero ver mais. E a gente parou, porque eu tenho que respeitar aquilo que a pessoa quer, e eventualmente para esta pessoa a constelação não vai ter efeito, porque ela não deixou, ela não se sentiu à vontade para resolver. E aí está, também um miúdo de 10 anos, que esteja a ver alguém. Imagina alguém que foi imigrante, estava na Suíça, não pôde assistir ao funeral do seu pai. De repente é colocado no momento do funeral do pai e pode-se despedir dele. E de repente começa a chorar imenso. Uma criança de 10 anos estava deste choro todo sincero, pode não compreender, pode não ter a maturidade emocional para assistir a algo assim. Porque é isto, as consolações são um método cru, é um método que te vai obrigar a sentir, a ver as coisas de uma maneira humana. Mas tirando isso, eu acho que não há contraindicações para o método. Sim. E agora vamos àquela pergunta, que pode ser dolorosa para muitos terapeutas, que é, qualquer pessoa pode atuar como facilitador numa constelação familiar? O Ellinger fez um percurso para poder chegar a este tipo de sensibilidade. Sim. Ou seja, já me aconteceu, neste caso vincado, de alguém estar a dar consultas, estar a fazer constelações e aquilo que elas achavam que era a aprendizagem delas era eu tenho assistido aos workshops do Miguel, então eu chego aqui e faço igual ao que eu acho que o Miguel faz. Isto é o que eu não acho que é correto. Ou seja, é óbvio que nenhum de nós tem um poder super místico que tenha que ter uma sintonização, como acontece no Reiki, Sim. para eu poder estar autorizado a fazer constelações. O que eu acho é que nós normalmente aprendemos algo de alguém que nos ensina e depois vamos experienciar isso no dia a dia e à medida que vamos vivenciando a vida, vamos então amadurecendo esse conhecimento para depois a seguir podermos ser nós a ser o professor seguinte. Sim. E eu acho que às vezes as pessoas saltam esse passo. As pessoas leem um livro ou têm uma formação teórica de fim de semana e de repente já dão um passo para um evento que é vivencial. Sim. E isto é que não é. Isto é que pode ser errado. Sim. Ou seja, eu não diria que qualquer pessoa pode fazer constelações. Embora não haja nada de mágico no constelador, ele não é nenhum ser sobredotado, eu acho que tens que vivenciar isto, o número vezes suficiente para tu te tornares empático com as pessoas. Ou seja, tu olhares e teres empatia por um agressor é extremamente difícil. Sim. Mas quando consegues olhar para ele e perceber quanto é que ele estava a sofrer naquele momento e o que é que o levou a fazer aquilo, quando tu chegas a esse nível sem julgares, estás pronto para lançar uma constelação familiar. Certo?
Essa é que é a cena. Agora as pessoas muitas vezes ficam fascinadas, por exemplo, com a colocação inicial, com colocar as personagens e acham que só aquilo é que é a constelação. E na verdade, isso sim é o que vai retraumatizar a pessoa. Se tu achas que é só aquilo e se focas só na beleza daquele momento inicial, isso é que depois pode trazer consequências negativas para os escolhas daquela pessoa. Porque o que é o método todo é tu entenderes as dinâmicas que estavam ali escondidas, tu iniciares diálogos que vão trazer alívio a cada uma das personagens e tu fechares a sessão bem. Sim. Isto é que é. E as pessoas às vezes só se focam no início. Já tive pessoas que me diziam, eu posso colocar, eu sou mestre de reiki, portanto eu posso colocar constelações. Portanto, esse grau de mestria dá-te um grau de mestria num determinado protocolo terapêutico. Sim. Que é positivo, eu adoro o reiki, adoro os 5 mandamentos, esta questão de tu dizeres só por hoje eu não vou preocupar, só por hoje não me vou chatear, só por hoje vou fazer o meu trabalho de forma honesta, só por hoje vou ser bom para com os outros e só por hoje vou ser grato. Isto é ótimo e se atinges um grau de mestria naquilo, fixe. Agora, não coloques uma dinâmica de grupo e não usamos constelações se tu não estás sensibilizado para tudo o que acontece numa constelação. É só isso que eu coloco. Digo isto de reiki como digo de, sei lá, do tipo de terapias energéticas, do tipo de abordagens. Autoconhecimento às vezes, não é? Sim, sim. Como um médico dizer que é médico, não é? Ou seja, uma pessoa dizer que é médica porque foi ao Google e percebe bué de cardiologia. Exatamente. Ou foi ao ChatGPT, foi ao Google. A gente acontece isto com os médicos, que é, na nossa sociedade há um sinal de autoridade muito grande quando és médico. E há pessoas que o médico de repente, estamos a falar de IRS e o médico dá uma dica e a pessoa diz, mas foi o meu médico que disse. E fica, não, o teu médico não percebe nada de IRS. Ele não é contabilista. Ele não é contabilista, quer dizer. E as pessoas às vezes validam a opinião do médico só porque ele é médico. Ele é médico dentro daquilo que é a área dele. E então, as pessoas que não confundam áreas. Ou seja, alguém que é muito bom na astrologia não quer dizer que seja muito bom a lançar uma constelação familiar. Alguém que é um ótimo numerólogo não quer dizer que seja bom a fazer astrologia. Portanto, às vezes temos que colocar as pessoas naquele contexto certo. Sim. Mas a mais que isto mete é super diferente. Não basta ter só o conhecimento, não é? É. Mesmo aliás, quando a malta lê livros de Ellinger, a primeira reação que a gente tem é de confusão. Sim. Extremamente São confuso. muito difíceis. São. Porque a maior parte da formação dele é completamente vivencial. Sei lá, eu fiz 100 constelações, assisti, fui personagem a 100 constelações antes de lançar a minha primeira constelação. Eu tive que viver a cena, viver o método, sentir o movimento. Sim. E a gente fazia 10 constelações num sábado e no domingo falávamos sobre elas. Mas esta sensibilidade começa a ficar mais apurada quando este número vai acrescentando e o número de experiências que eu vou vivenciando começa a aumentar até chegar a uma altura em que de repente há ali um clique e eu começo a olhar para além daquilo que me aparece ali no tapete. Esse é que é o trabalho. Queres falar de algum caso que tu tenhas que realmente foi um sucesso? Eu acho que todos os casos são de sucesso desde que as pessoas tenham, que venham abertas, não é? Quando a pessoa assume ou compreende que tem uma questão para resolver, o facto de vir colocar esse tema é o primeiro passo, não é? É como um alcoólico assumir que, ok, eu tenho um problema com o álcool, não é? Isso. O que é que tu achas em relação a isso? É óbvio que isto não é matemática, não é? E às vezes o resultado que aparece para nós é um sucesso empírico, não é? É difícil de medir o que é um sucesso em constelações. Mas já vi histórias super bonitas, por exemplo. Já não é a primeira história, já vi até transformações físicas de mulheres que antigamente, eu tenho uma senhora que é de uma geração até anterior a mim, de 45, ela devia ter uns 55 ou 60. E naquela altura, ter um filho homem era algo muito desejado pelos casais, porque traziam força braçal para ajudar a trabalhar no campo. E então na constelação o que é que apareceu? Ela era a filha mais velha e os pais tinham um desejo muito grande dela ser um menino. E ela nasceu menina. Não havia ecografias, elas foram apanhadas de surpresa no nascimento. E ela, por amor aos pais, fez sempre um esforço muito grande por se apresentar com uma força masculina muito. Ela tinha trabalhos também de homem,
ela tinha uma energia Masculino. muito masculina. E ela colocou a constelação e ela foi recuperar esse lado feminino dela que nunca tinha entrado no tapete, estava fora do plano da vida dela. Então é engraçado que ela, o primeiro impulso nos primeiros dias depois da constelação foi ela passou imensamente mal. E passado umas semanas, ela até falou comigo, mandou mensagens e tudo, porque ela, pela primeira vez, tinha experimentado colocar unhas de gel. Ela começou a experimentar andar de saltos altos. Então, para ela, a vida ficou com uma cor diferente, mais leve, porque ela começou-se a permitir ser mulher sem culpa, estás a ver? Sim. Então a transformação dela, mesmo ela era uma mulher que usava cabelo muito curto, de repente começas a ver nos workshops seguintes, passado 2 ou 3 meses, Mais ela já vinha com o feminino. cabelo mais comprido, sim, mais feminina. Passado aí um meio ano já trouxe um namorado para assistir às constelações também. Ou seja, para ela ficou tudo muito mais feminino e tu conseguiste acompanhar esta transformação. Há um resultado palpável Sim. de ela poder ver isso. Já vi, como também já vi uma moça que não conseguia engravidar e colocámos esse tema, por exemplo, e passados uns tempos ela já engravidou, ela assistia às constelações grávidas, assistiu quase até ter o bebê, por exemplo. Sim. Então, até é engraçado que o próprio grupo acaba por ter este sentimento de união, porque parece que participaram todos num resultado que foi positivo, sabes? E então, aliás, a maior parte das pessoas que vão assistindo, que se vão conhecendo nestes grupos, partilham isso, partilham o crescimento uns dos outros. É quase mesmo como um grupo de alcoólicos anónimos que eles têm-se accountability, tipo, eu estou bem porque depois eu tenho que continuar a manter-me bem, porque as pessoas não estão comigo e querem Pode saber. ser o exemplo, não é? De mostrar aos outros. Então eles acabam-se a ajudar nisso, vão se mantendo bem, vão acompanhando-se uns aos outros, e a gente nota que há uma dinâmica paralela que acontece fruto dos coffee breaks que eles vão partilhando e das histórias que eles vão partilhando também. E repara, até já aconteceu contigo que assististe, que diz, olha, eu gosto muito desta pessoa porque eu represento papéis muitas vezes dela e sinto-me super unida à história da vida dela, muito parecida. Há uma ressonância. Sim, eu este fim de semana falei exatamente nisso. Que havia, lá está, há essa pessoa que costuma frequentar os workshops, que realmente eu sofro muito com ela, não é? Porque realmente, que às vezes não acontece com outras pessoas, mas lá está, são as histórias de vida. Às vezes os temas que são colocados também ressoam em nós, porque se calhar lá para trás também já tivemos estas questões, não é? E então há ali uma ligação interessante entre determinadas pessoas, é muito chique. Sim, isso. E é isto. Eu acho que o resultado mais interessante é a gente ver pessoas a crescer. Mais leves, mais mulheres que de repente assumem o lado feminino, homens que de repente começam-se também a abrir. Os homens são muito céticos nestas áreas, mas quando assistem ficam super fãs. Faz de uma intensidade máxima. É incrível como é que demora a abrir ali um bocado a porta e de repente eles escancaram a todo e tu vês o pessoal mais leve, mais descontraído. Inclusive nos grupos de constelações que eu acompanho há mais tempo, as constelações ficam mais ricas, ficam 3D, porque as pessoas já se permitem sentir de uma maneira mais tranquila, não acham, estão-me a observar, não, ficam completamente abertos, e então elas adquirem depois outro tipo de dinâmica, porque já não há vergonha, já não... E isto é empírico, não é matemático, mas parecem bastantes resultados positivos à medida que vamos fazendo este tipo de grupos. Sim. Agora mesmo, qual é a tua opinião em relação às constelações com os bonecos e à constelação em grupo? É claro para mim que tu preferes as constelações em grupo. Sim. É assim, eu tenho bonecos, os bonecos de Playmobil famosos e às vezes até trinco a língua porque faço constelações de bonecos e aparecem coisas incríveis, os bonecos falam connosco. Agora, eu nunca vi o Ellinger fazer uma constelação de bonecos. Isso é ponto assente. E aquilo que me dá a ideia que aconteceu com o Schneider e a esposa dele, que é a esposa do Schneider, é super guru dos bonecos de constelações, foi que eles não gostavam muito, não se sentiam muito confortáveis a apresentar o workshop em grupo, em exporem-se em grupo,
E de repente experimentaram com a cena dos bonecos, aquilo que funciona bem, e eles então foram para ali fora com essa dinâmica com os bonecos. E eu acho, aliás, tenho uma certeza forte, vou dizer só acho, que é muito difícil replicar a intensidade emocional de um workshop de grupo nos bonecos. Muitas vezes vêm pessoas ter comigo que fizeram constelações de bonecos com outros terapeutas e de repente vêm assistir ao meu workshop em grupo e ficam em êxtase, acham que é uma terapia completamente diferente, quase que nem parece o mesmo mestre quando fazem isso. E colocam depois em grupo e sentem-se bem. Portanto, mesmo eu que faço hipnose, e em PNL fala-se muito de 3 canais nos quais comunicamos: canal visual, sinestésico e auditivo. Reparem, em grupo, todos estes canais são trabalhados. Portanto, quando tu estás a falar com a tua mãe, estás a ouvir a voz dela, estás a ver a tua mãe à frente, estás a sentir-te a caminhar em direção a ela, a sentir o abraço dela, tudo isto vai fazer com que o teu cérebro trabalhe na sua plenitude, aquela imagem. Em bonecos é muito mais difícil de acontecer. Sim. Um boneco nunca te vai dizer o que é que eu sinto quando olho para este boneco. Não é? Fica mais difícil. Às vezes tu consegues ver qual é que é a dinâmica, porque aquele pôs o pai mais longe, porque aquele quando o irmão tão perto, se há algum bloqueio ali, alguém a tapar a vista do... Mas, por exemplo, na frase de cura, como é que tu replicas um abraço ao teu pai quando vais despedir dele no funeral? É difícil. Às vezes eu faço uma tota, que é, depois de ver a imagem com bonecos, imagina que eu tenho um problema com o pai, e eu fico a representar o pai, a pessoa caminha em direção a ele, e eu abraço na pessoa. Sim. Mas há uma limitação, que é, se eu como terapeuta tiver que fazer 3 ou 4 papéis, fica confuso, fica estranho. E atenção que nós estamos aqui a dizer isto, não estamos a falar mal quem coloca com bonecos. E eu contra mim falo que eu estou a fazer uma formação que também me possibilita a fazer a colocação com bonecos. E que realmente eu acredito que o resultado possa ser o mesmo. No entanto, a vivência em grupo é diferente. Eu já experienciei dessas 2 maneiras, não é? Também no Covid não havia grupos, portanto, Exato, sim. as constelações com bonecos ficaram ainda mais popularizadas por causa disso. E eu também gostei de colocar com bonecos. No entanto, acho que a nível de informação, lá está. Um boneco não te pode dizer o que é que sente fisicamente, não é? Quando olha para o outro. O que é que um determinado movimento pode influenciar o outro boneco, não é? As próprias pessoas, há pessoal mais sensitivo, quando coloca a mão em cima do boneco, vai mudando as suas. Sim. Mas a pessoa tem muito mais dificuldade nisso. Agora, se tiver alguém do Luxemburgo, como tenho, ou da Suíça, que queira colocar uma constelação, eu tenho lá, fazemos por Zoom, eu tenho lá os bonecos. Sim. Há pessoal que coloca com papéis no chão. Sim, também já fiz com papéis. Há pessoal que também já vi, mas não aqui em Portugal, a colocar com sapatos, tem montes de pares de sapatos, e tu calças os sapatos de cada personagem, metaforicamente. Já vimos bonecos andar em cima da água. E o que eu vejo com isso é. Eu gosto dessa. O método está a evoluir. Eles movem-se sozinhos. Sim. É mais difícil. Sim, quando me contaram, o que é que eu pensei? O método está a andar. Para além do trabalho do Hellinger, alguém está a pegar nesse trabalho e está a mandá-lo para diante. Está a seguir. Está a evoluir o método, que é bom. No entanto, apesar de tudo isso, eu continuo a achar que com os grupos a coisa fica mais poderosa. Agora, para o terapeuta é mais fácil com bonecos. Porquê? Tu fazes uma anamnese de 45 minutos, em que perguntas eventos da história da vida, possíveis abortos, possíveis atropelamentos, mortes acidentais, alguém que morreu antes do tempo, alguém que tem comportamento de autoexclusão. E ao final daqueles 45 minutos, quase nem é preciso pôr bonecos. Tu tens uma leitura fria da situação. Os bonecos é só para confirmar um palpite. Enquanto que quando colocamos em grupo, a constelação emerge por si só. Aí está, tu tens que ser só o pequeno e tentar perceber o que é que está a aparecer ali. Tu não influencias nada, tu não corres o risco de estás a fazer perguntas e a direcionar a pessoa. A única pergunta que eu faço às vezes é: imagina que a pessoa diz que sente um vazio existencial. Eu pergunto: foi desde sempre ou a partir de uma certa altura? É a única pergunta que eu faço. Algo mais importante para aquilo ter acontecido, não é? Às vezes a pessoa nem sabe, mas diz assim: sinto este vazio, sei lá, dá 10 anos para cá. Eu sei que eventualmente houve algo ali há 10 anos, embora a pessoa nem se aperceba conscientemente,
de que já pôs ali uma baliza, vá lá. Quando eu digo, olha, há uma personagem que de repente está no limite entre a vida e a morte. Eu digo, olha, o que é que aconteceu há 10 anos atrás que deixou o teu pai entre a vida e a morte? Ei, foi um evento X. A gente vai para ali. Ok. Mas como os bonecos, e depois repara, as pessoas vêm com a historinha muito bem trabalhada dentro da cabeça delas. Quando estás a colocar bonecos, a fazer anamnese, tu podes ficar refém da historinha da pessoa. Sim. Pode estar a ser induzido em erro até. O pessoal que é terapeuta sabe que há montes de cortinas de fumo. A maior parte das pessoas, especialmente aquelas que têm vidas mais doloridas, elas vão encontrar maneiras de racionalizar os comportamentos delas. Elas escondem delas próprias. E então, quando o nosso cliente é até terapeuta, ele ainda vai se sentir num patamar superior e acha que não tem nada a resolver, não percebe porque é que está bloqueado, mas ele ainda vai ter mais ferramentas para criar cortinas de fumo. Fica muito difícil, com bonecos, tu chegares às vezes ao cerne da questão. Enquanto que com pessoas, a pessoa está fora. Eu estou aqui neste sofazinho e estou a ver o tapete a acontecer, estou a ver a minha mãe a ficar no chão, o meu pai a virar costas e eu a andar a passarinhar ali à volta e digo, man, e eu não consigo fugir daquela imagem. Sim. Eu vou ter que abrir os olhos para aquela imagem. Por isso é que eu disse no início, porque as soluções é muito duro. Porque é cru, não há uma roupagem que vá adocicar a pílula. Tu tens que ver este evento e só quando este evento for resolvido é que tu consegues encontrar alívio. Então tem que ser ali, sabes? E o que eu acho que os bonecos fica uma espécie de oráculo já. Já começa a ser quase como tu lês runas ou lançares pegares no baralho de tarot e lançares. Já começa a haver uma espécie de oráculo que não vai trazer a situação tão a cru quanto acontece nos... Em termos de perspectiva futura, eu acho que é exatamente isso que está a acontecer. Não é? As constelações, de repente, popularizarem-se, não é? E eu acho que também se começou a banalizar um bocadinho o método. Sim. Isto é em perspectiva de fora, não é? Estou a ver como quem vai participar em constelações. De repente há um boom. Nós conhecemos 10 anos, Sim. mais ou menos. Não se ouvia falar em constelações. Eu lembro-me da minha primeira constelação, eu nem fazia a mínima ideia o que é que ia lá fazer. Eu sabia que tinha uma questão que era muito profunda para mim, que eu realmente precisava de tratar, mas eu fui sozinha, não é? E eu não sabia o que era, não sabia falar. Tu pesquisavas e não havia praticamente ninguém em Portugal a fazer isto, não é? De repente, dás um chute numa pedra e há consteladores a ser por todo lado neste momento. Bons consteladores também, claro. Eu já fiz constelações, para além de fazer contigo, já fiz com outras pessoas, também já fiz experimentar outros métodos. Mas eu acho que tornou-se, está-se a banalizar de uma forma que se está a perder um bocadinho de qualidade também na forma como se está a colocar as constelações. Achas que isto depois vai mudar para melhor? O que eu quero dizer é, ok, vai haver um boom e depois começa a haver novamente uma seleção e vão ficar os muito bons. Sim. Eu sou adepto disso. Acho que o mercado baliza. Ou seja, eu acho que o Nietzsche falava disso, que era há as pessoas fortes e as pessoas fracas. Os fortes são os que criam coisas, que vão para a frente, que fazem coisas com a sua energia vital. Os fracos, como não conseguem fazer coisas, o que é que fazem? Tentam limitar os fortes. Então criam regulamentação, legislação. Estás a fazer isto e qual é que é a certificação que tu tens para poderes... E então eles tentam limitar o mercado através da regulação e não da qualidade da terapia que estão a fazer. Sim. Ou seja, vai haver um boom e de repente só os bons é que acabam de começar a sobreviver, mas repare, isto é estatístico, ou seja, se houver muitas pessoas a lançar constelações, vai haver uma margem de constelações bons consteladores que vão aparecer, como vai aparecer uma margem de consteladores fracos, como há os Coca-Colas, os cinzentos que não são isto nem aquilo. E eu realmente quando comecei, até havia um indivíduo que vinha de Lisboa para o Porto, super conhecido, e ele era a referência. Sim. E havia um senhor que tinha-me dito a algumas clientes minhas, um terapeuta brasileiro que levava imensamente caro também, fazia uns retiros e era uma super estrela também nesta área, e de repente estava ali eu no meio. E
então, aí está, o trabalho era educar o mercado, as pessoas saberem o que era uma constelação. O trabalho de marketing era mais doloroso, porque as pessoas tínhamos que ensinar o que era. E não havia mais ferramentas que isso. E não havia Instagram, não havia redes sociais. Mesmo numa rede social é difícil de explicar uma constelação de grupo. É estranho, é difícil, o sentimento que tu vivencias. Agora, o Reiki, por exemplo, ficou muito diluído. Tenho clientes minhas que são mestres de Reiki, portanto, têm 3 níveis de Reiki, e eu falo dos princípios do Reiki, os mandamentos, e elas não sabem o que é. Para elas, o terceiro nível deu-lhes acesso a 30 símbolos diferentes na linhagem delas, e os símbolos é que é a cena. E não é. A essência do Reiki tem a ver com tu vivenciares a vida dessa maneira simples, de não te chatear, não te preocupar, seres grato, e fazeres isto todos os dias. Só por hoje vou ser grato, só por hoje vou fazer o meu trabalho de forma honesta. Eu acho que o Reiki fica muito diluído. É difícil alguém, só com um curso de Reiki, assumir-se plenamente como terapeuta e fazer vida disso só com essa ferramenta. Sim. Ou seja, o pessoal o que é que faz? Não, eu tenho que acrescentar coisas. Então vamos falar de chakras, agora vamos falar de não sei o quê, e agora também sou astrólogo, agora também tenho cristais. Criam o próprio método para se Elas destacarem. tentam validar-se acrescentando cartas ao método, porque ficam diluído. Porque de repente, por exemplo, eu fiz o primeiro nível, passado uma semana ou duas, a terapeuta já me estava a chamar para fazer o segundo nível. Eu disse, ainda não fiz 21 dias e, não, mas tu és muito à frente, vamos... Não, ela queria vender a sintonização para o segundo nível, por exemplo. E isto é o que pode acontecer com constelações. É óbvio que de grupo é mais difícil um terapeuta inseguro querer formar um grupo de pessoas. Sim. Então aí o filtro fica colocado. Se calhar por isso é que eu inconscientemente gosto mais de colocar em grupo. Porque há um filtro que tu percebes se a pessoa está a tentar travar aquilo, se a pessoa não está completamente segura. E aí está. Com bonecos, aí está o que eu te digo, uma hora da anamnese, chegas ali, tu vais dizer o que quiseres. Depois o próprio Ellinger também contribui muito para isto, porque às tantas ele começou a ficar confuso no método dele, à medida que o método foi evoluindo, e de repente ele diz, tu não sabes, mas a tua alma vai saber. Então estes terapeutas novos dizem-te uma coisa qualquer, tu dizes, não estou a perceber, mas a tua alma vai perceber. Quando chegar à altura certa, a tua alma vai... Então já fica a valer tudo, tu podes dizer o que tu quiseres, já numa... Estás salvaguardado. Estás salvaguardado, exatamente. Então eu acho que, infelizmente, pode acontecer isto, pode o método em si ficar diluído e passa a ser só mais uma ferramenta, porque eu lembro, por exemplo, no meu curso tive 1 ano de formação, mas ao fim de 3 meses começámos a colocar constelações de bonecos. É para ver que é bastante mais fácil tu conseguires colocar em bonecos do que colocares com pessoas, por exemplo. Sim. Portanto, ao fim de 3 meses colocava de bonecos. Ao fim de 1 ano fiz a minha primeira constelação com pessoas. Essa é a diferença, às vezes, se calhar de traquejo, que é necessário, de sensibilidade. Portanto, é óbvio que eu coloco bonecos, eu tenho a ferramenta, mas eu acho que é muito mais impactante e diferenciador colocar com pessoas. E este aumento, também que repara, o facto de termos muito mais imigrantes brasileiros agora em Portugal, esta migração em massa, também trouxe terapeutas de lá, portanto, o pessoal que já fazia trabalho lá e vem para cá. Mas a sensação que eu fico, para ser sincero, é que começa a ficar diluído, não é? Ou seja, tu, se calhar no passado, ias fazer uma constelações com alguém, era quase uma garantia de que ias ter um impacto, porque os poucos consteladores que havia eram bons. Era difícil encontrar, eu fazia quilómetros, não é? A malta fazia viagem, eu tenho malta que ainda hoje fazem, por exemplo, de Coimbra para cá. Tem uma senhora que veio de Londres participar como assistir constelações. Nem sequer comprou tempo, veio de Londres para assistir. A malta fazia a viagem porque sabia que ia ser impactante. Havia uma terapeuta muito boa brasileira ali em Famalicão, no Sul. Havia esse senhor que vinha de Lisboa para o Porto. Mas a gente fazia a viagem porque sabia que ia ser impactado por aquilo. Agora já começa a ser quase corriqueiro, quase que em cada esquina há. E dizer, olha, fiz uma constelação, a pessoa diz, como diz, fiz uma leitura da aura, como diz, fiz uma leitura de um mapa astral. Parece que é uma coisa que vamos ali fazemos e pronto, ficou para eu colocar no meu caderno, sabes?
Eu não estou a dizer que não seja impactante. A primeira vez que me fizeram uma pastoral eu fiquei muito impactado com aquilo. Mas não quer dizer que tenha que haver um valor terapêutico associado. Às vezes pode ser uma aprendizagem, podem tirar umas dúvidas, mas este impacto terapêutico que eu acho que tem assistido a um workshop de constelações começa-se a perder um bocadinho com esta cena dos bonecos. Até porque é uma questão individual. Estás numa sala sozinho, tu e o terapeuta, já não há este suporte do grupo, estas sincronicidades. As pessoas adoram dizer assim: olha, é engraçado que esta pessoa foi escolhida para me representar a mim. E estivemos aqui a falar e as duas gostámos de não sei o quê. E as duas, uma vez chamamos um senhor que ele estava lá contrariado, que ia acompanhar a esposa, um senhor muito velhinho. E na constelação era uma rapariga polaca e o pai dela foi feito prisioneiro de guerra na Segunda Guerra Mundial. Teve em campos de concentração. E esse senhor, velhinho, foi chamado a representar o papel do pai dela, contrariado, e chorou imenso. E ele depois estava a dizer que tinha sido super traumatizado por causa da guerra do ultramar. E tu dizes assim: olha a coincidência que é. O pai dela era traumatizado de guerra e este senhor também era. Isto não acontece, por exemplo, numa sessão individual, sabes? Perde-se alguma riqueza no... Sim, eu também acho isso. E eu falo das minhas experiências, não é? Eu, a primeira vez que fui colocar o tema, só depois é que ela percebi isso. Mas, por exemplo, a rapariga que eu escolhi para me representar, que eu na altura não sabia que ela me estava a representar a mim, não é? Ela era super parecida comigo, esteticamente, sabes? Tipo, tinha o cabelo comprido, na altura usava o cabelo mais comprido, não é? Cabelo comprido, uns óculos grandes, a postura dela, não é? Portanto, ela tinha ali algumas semelhanças físicas comigo, da mesma forma que muitas vezes acontece em grupos, quando tu fazes aquela questão de se tu hoje viesses colocar um tema, o que é que tu vinhas colocar? Maioritariamente, as pessoas estão ali mais ou menos todas no mesmo assunto. Fica temático. Fica temático. Por exemplo, há 15 dias fizemos em São João da Madeira, foi um workshop de curar a minha relação com o pai. Todas as constelações foram dar ao pai. Sim. E parece que aquele grupo juntou-se para trabalhar aquele tema específico. Sim. Há alturas que a gente faz um workshop e quase toda a gente a colocar dinheiro. Sim. Outras vezes é relacionamentos. Sim. É interessante como é que os grupos se formam e bem todos trabalharem aquele há uma sintonia muito grande. E então esta beleza, por exemplo, às vezes fala de sincronicidades noutras terapias e parece um cinema mágico. Sim. E eu mando um chocorreio para guardar o lugar de estacionamento. Nada é por acaso. Sim. E a gente fala disto de uma maneira muito... Sim. Em constelações tu vês na prática essa sincronicidade acontecer. A não ser porque eu fui escolher aquela pessoa. Isto é um bocadinho como os relacionamentos no social, não é? Tu acabas tens um grupo de 10 pessoas, não é? E tu acabas por te conectar sempre com 2 ou 3, porque são as que lá está, que são de uma forma diferente, não é? As tuas amizades têm sempre ter alguma coisa a ver contigo. Sim. Tem de haver alguma coisa que te incentiva a ir procurar conhecer aquela pessoa, enquanto que às vezes acontece o contrário, estás num grupo de pessoas e tu vais para aquela pessoa e aquela pessoa não te diz nada ou até te cria algum... Não é? Sentes a necessidade do distanciamento daquela pessoa. O que é isso? É um bocadinho a energia da outra pessoa. Isso. Olha, imagina relacionamentos. É diferente tu conheces alguém por Zoom ou numa app, tipo, sei lá, destas sociais, dos Instagrams e Tinders da vida, e conheces essa pessoa individualmente e tentares forçar um relacionamento, do que tu saís com o teu grupo de amigos, irem a um jantar todos juntos, a seguir irem beber um copo a um sítio qualquer. A qualidade das interações que tu vais ter ali é muito diferente. E a probabilidade de encontrares alguém que bata certo contigo e que tu queres iniciar um relacionamento saudável e natural é mais fácil quando estás a fazer um hobby. Olha, o meu grupo costuma ir correr de manhã. Estás na tua essência também. Estás na tua essência. É diferente de tu numa app não consegues perceber bem a energia da pessoa. Não, uma reunião é só de qualidades. É tudo bom. É tudo bom, é só qualidades, não há problemas, não é? Pois, exatamente. E é essa a diferença que eu acho quando estamos a fazer terapia por Zoom, por e duro, neste método específico, ou quando estás a ter várias pessoas à tua volta que te vão trazer uma qualidade de experiência mais profunda, é mais intenso de alguma forma. Mas sou eu a ver pelos meus óculos. É óbvio que se eu prefiro, eu estou a dar o meu rol de vantagens. Não quer dizer que eu seja o dono da verdade, sabes? Mas aí está, eu digo isto a trincar a língua, porque também faço constelações de bonecos, também já tive bastante sucesso com elas. Mas há uma preferência, não é?
mas eu sinto que, aliás, quando a pessoa está ali na dúvida, eu procuro que ela escolha fazer presencialmente, em grupo, porque eu sinto que o dinheiro que ela vai dar vai ter um retorno para ela maior. Sim. Tem mais As valor. pessoas continuam a ter medo de se expor. Também há que normalizar, todos temos problemas, não é? É isso. Ah pá, e não sabem que é uma série. Sim. Ninguém se lembra da tua Pois constelação. não. Não és assim tão importante que a malta vai tirar apontamentos para ir dizer para na CNTV. A maior parte do pessoal até fica a saber que aquilo foi bonito, impactante, mas tu perguntas o que é que aconteceu naquela tarde, não se lembram de quase nada. Sim. Porque é normal, é normal. Tu vieste aqui, é quase como ler um livro. Tu lês um livro e ficas impactado pela história, Sim, mas mas tu não decoras o livro todo. Porque tu não estás ali para decorar, estás ali para sentir uma viagem emocional. Sim. E no workshop acontece isso. A pessoa sente um carrossel de emoções, sente-se aliviada, mas não está a decorar o workshop todo. E é isso que a gente tem que desmistificar também. Sim, é verdade. Ora bem, a pergunta para finalizar, a qual tu não estás preparado. Vamos fazer um grupo de constelações para dar-nos formação? Para a formação de constelações, assim, esse é um passo que eu acho que está o universo todo a pedir para eu dar. Ou seja, de alguma forma, essa era uma coisa que eu gostava, que era, eu aprendi isto e fui vivenciá-lo, experimentá-lo no dia a dia, para poder então crescer como terapeuta, para um dia eu poder ser o professor. E esse movimento, ou seja, eu gostava de poder dar quando eu sentisse que era uma referência na área para fazer isso. E realmente, nas últimas semanas, tenho sentido esse apelo. Várias pessoas já me perguntaram sobre isso. Eu também, o meu curso foi tão bem dado que eu não me sentia capaz de dar um curso à altura daquilo que eu recebi, sabes? E agora provavelmente, eu começo a ter esse apelo e começo a pensar mais sobre essa questão. E realmente, se tudo continuar como está a acontecer, era um passo que eu gostava de dar. Nesta fase, queria experimentar com módulos de formação mais pequenos, de elementos terapêuticos que eu acho que também são eficazes, para eu poder sentir a segurança de dizer, não, agora vamos levar isto para o patamar seguinte. Até porque tu não fazes só constelações. Exatamente. Sim. Eu conheci-te como constelador, mas há todo um outro trabalho que tu fazes. Sim, eu lembro que eu acompanhei durante bastante tempo os jogadores de uma equipa de um dos grandes de Portugal e eles faziam 300 km de Lisboa até São João da Madeira para ter sessões comigo, embora tivessem psicólogo desportivo nos clubes deles. E para eles achavam que eu era um especialista em alta competição, por exemplo. Ou seja, eles nem sequer conseguiam que eu fizesse outro tipo de terapia. Para mim, eu deixo sempre da mesma maneira. Ou seja, houve muitas constelações que eu fiz com eles. Assim como há muito de hipnose que eu faço com pessoas que às vezes vão me procurar só para constelações. Portanto, e eu acho que constelações têm muito de hipnose. Quando eu estou a olhar para a minha mãe que faleceu há 30 anos e estou a começar a chorar e vou abraçar-me a ela, eu estou em transe de alguma forma. Sim. Identificar estes momentos de transe também é importante para mim como terapeuta. Então eu sinto que queria dar este primeiro passo mais pequeno para depois poder dar um curso que fosse bom, até porque estávamos até a conversar antes da gravação. Eu já vi vídeos do Elling a desancar psicólogos que estão na primeira fila a tirar apontamentos. Ele odiava aquilo, ele desancava-os em público, porque ele achava que aprender a fazer aquilo era vivencial. Eu creio que ele nunca deu cursos formais. Tu ias lá assistir a workshops e a seminários e era vivencial. Estavas uma semana a ver constelações, a ver ele mandar palpites sobre algumas situações. Uma imersão. É uma imersão. Mas não havia um manual teórico que te era dado. Muito do percurso era assim. Ias ali, assistias, participavas. Depois lias os livros muito fáceis. Os próprios livros são constelações. As constelações vistas de cima, em 3D, onde é que se colocou cada personagem, e ele vai solucionando, e tu vais-te apercebendo que pode haver alguns padrões que às vezes ele próprio quebra. Então, se calhar era giro que houvesse um grupo desses, mas que fosse imersivo, que fosse prático, e esse era o trabalho. Era mais fácil, aí está, juntar informação teórica e passar isto, era um curso quase que do Udemy, sabes? Ou
pessoal inscreve-se, vai lá, assiste e já fica um constelador. Eu gostava que tivesse um sumo, fosse impactante, ou seja, eu fiz o curso e o próprio curso foi terapêutico para mim. Claro. Então eu sou o melhor terapeuta hoje, no final do curso, mesmo que eu não queira colocar constelações. Mas se eu quiser colocar, estou perfeitamente à vontade Sim, há para muitas fazer. pessoas que tiram um curso de constelações e não querem trabalhar. Elas vão trabalhar elas próprias durante o curso. Não são pessoas assim. E eu tinha um Renault Clio na altura e quando estava na autostrada para ir fazer o curso, quando a placa começava a aproximar Lisboa, o carro começava a andar mais devagar. Até havia alturas que eu dizia, "Man, daqui a pouco estou a andar marcha atrás." Porque eu sabia que no dia a seguir ia levar uma tarefa medonha, estava com medo do que é que podia aparecer da minha vida, sei lá. Foi doloroso, foi terapêutico, mas foi até um pouco assustador na altura. E eu gostava que fosse assim, para as pessoas que tiram o curso comigo, sabes? Não que fosse assustador, mas que. Descascar as casquinhas da cebola, não é? Gradualmente, para não ser um choque, mas a verdade é que nós temos de ir um bocadinho à profundidade, não é? O tapete reflete muito sobre nós, sabes? Ou seja, esse senhor que vinha cá de Lisboa ao Porto, as consultas dele são diferentes das minhas, porque parecem muito mais violentas, porque eventualmente na história dele há algo ali para resolver com essa agressividade. Tu vês os livros que ele escreve, com títulos super chocantes e violentos, a crítica que ele faz até a este tipo de cursos dados por outras pessoas, são muito mordaz, muito agressivo, e as constelações dele são muito agressivas e violentas. Enquanto que, se calhar, muitas constelações minhas, muitas vezes vão dar esta temática da reconciliação com a própria mãe, se calhar porque há temas na minha relação com a minha mãe que ainda não estão completamente bem resolvidos, sabes? E quando a pessoa faz um curso de constelações, havia de se resolver verdadeiramente para que aqueles temas que ela traz com ela não estejam sempre a aparecer no tapete. Sim. Ou quando apareçam sejam mais leves. Essa terapeuta que ia aos meus workshops e a seguir ia fazer constelações, eu soube disto que ela ligou-me e disse, eu estava a fazer uma constelação com uma cliente individual e a constelação demorou 4 horas e nós às tantas estávamos as duas a chorar abraçadas uma à outra. Não faz grande sentido. Porque em constelações, tal e qual como nas ordens do amor, o terapeuta é grande e o cliente é pequeno. Se o cliente estiver à mesma altura do terapeuta, ele não consegue receber essa informação que quer receber. Então o cliente tem que ser pequeno, o terapeuta grande, porque este desequilíbrio vai fazer com que o cliente possa receber de forma humilde a solução e possa crescer no futuro. Sim. E aqui igual, vocês têm que estar bem resolvidos para que não estejam na altura dos vossos clientes, para que vocês possam estar num patamar onde possam ver melhor e possam prestar uma solução que os faça crescer. E com mais diferenças na nossa própria vida, Exatamente. quando estamos a ajudar os outros, não é? E eu sei que parece até pouco humilde, estamos a falar de humildade e dizer que o cliente é pequeno. Mas quando é que o cliente é de tamanho de terapeuta ou até maior? É quando o cliente chega ao meu gabinete e diz assim, olha, eu tenho este problema com a minha vida e quero que você me faça uma regressão à vida passada. Sabe, mas essa não é a técnica mais adequada para esse tipo de problema. Sim. Mas é o que eu quero. Eu estou a pagar e é o que eu quero fazer. Sim. Então eu mando essa pessoa embora. Porque ela não está ali para receber cura. Sim. Tive uma cliente agora há pouco tempo, ela disse, olha, em que é que eu te posso ajudar? E ela, não sei. Mandaram vir aqui ter consigo, mas eu nem sei bem, eu até tenho curso de hipnose. E eu disse, olha, vai embora, porque nada do que eu faça vais receber como solução, porque tu vais estar a ver se eu faço bem ou não uma técnica, vais estar a ver se eu digo as palavras certas. Sim. Então ela não está naquele patamar que é necessário para ser curada. Ela está igual a mim ou até maior do que eu e há logo aqui uma desordem daquilo que são constelações. Então esse era o intuito, era um dia que a gente faça um grupo vivencial em que vamos aprender a colocar constelações e vamos então formar terapeutas, que seja numa altura em que eu me sinta uma referência. Sim. E numa altura em que eu sinta que consigo fazer algo que realmente vai ser impactante para todos, para não estarmos a formar só por formar. Sim, vai ser espetacular. Sim. Vai ser espetacular. Esperamos que sim. Que não seja diluído, como acontece. Sim, que seja rico. Exatamente. Tem que assumir. Sim, eu concordo. Queres dizer alguma coisa para finalizar? Não,
Só te queria agradecer. Eu também. Geraste aqui o contexto para a gente ter esta conversa. Sim. Se calhar vais E fazer vêm acontecer aí no final. novidades, vocês têm de esperar mais um bocadinho, vêm umas novidades muito boas. Não é? Olha, obrigado. Obrigada.